Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que a imprensa noticiou sobre um dia que pode ser histórico no Supremo Tribunal Federal. O foco, aquele voto que tem potencial para redesenhar o cenário político do Brasil. Bom, a grande pergunta é: o que exatamente disse o ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento da chamada trama golpista? É isso que a gente vai ver agora, detalhando o que os jornais destacaram do voto do relator naquele primeiro dia de julgamento que parou o país. Vamos começar pelo voto do relator. E olha, não foi um voto qualquer. Na manhã de 9 de setembro de 2025, o ministro Moraes ficou lendo por mais de 3 horas. E, segundo as reportagens, foi ali que ele construiu uma narrativa bem detalhada e forte sobre o caso. E no meio de toda essa longa apresentação, tinha um ponto central, sabe? A acusação principal. Foi isso que, sem dúvida, dominou todas as manchetes, todas as conversas. O foco, de acordo com o que foi noticiado, está todo nesse grupo aqui de 8 pessoas. Eles seriam, digamos, o núcleo duro da trama. É um círculo de poder bem fechado que vai do ex-presidente a ex-ministros e até o ex-comandante da Marinha. E aqui a cobertura da imprensa foi bem direta. Moraes teria colocado o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder desse grupo. As reportagens chegaram a mencionar que ele usou um slide na apresentação dele para literalmente colocar o nome de Bolsonaro no topo de tudo. Mas, claro, uma acusação desse tamanho precisa de provas. Então, como esse quebra-cabeça foi montado? O que os jornais mostraram foi uma cronologia de eventos apresentada pelo ministro para sustentar a denúncia. E essa linha do tempo, que foi descrita nas matérias, não começa ali em 2022, perto da eleição, não. Ela vem lá de 2021, com os ataques ao sistema de votação, e a coisa foi escalando. Passou por ameaças diretas e, depois da eleição, chegou em planos bem concretos, como aquela tentativa de explodir um caminhão-tanque lá em Brasília. E dentro desses planos, a imprensa deu um foco especial num detalhe que é, assim, chocante: a suposta trama para assassinar o presidente eleito, o vice dele e o próprio ministro Moraes. E essa frase aqui, ela foi super divulgada e, nossa, ilustra perfeitamente o tom do discurso. As reportagens contam que o Moraes usou uma ironia bem forte para descartar o argumento da defesa, que dizia que o documento com o tal do plano nunca foi discutido com Bolsonaro. Foi como dizer: ah, claro, ficaram lá mais de 1 hora e fizeram um barquinho de papel com a prova. E isso leva a gente para outro ponto que a imprensa destacou bastante. Não era só sobre as provas, era sobre o tom do discurso. A maneira como Moraes apresentou o voto dele foi vista como parte da mensagem, entende? Ele teria lembrado da história do Brasil, da ditadura militar, para ressaltar que um plano para assassinar autoridades não é uma coisa que se pode normalizar. A imprensa destacou a fala dele de que o país demorou para concretizar sua democracia, para mostrar o quão grave era a situação. Resumindo, a argumentação segundo o que foi noticiado é isso aqui. De um lado, Moraes dizendo que tinha um excesso de provas. Do outro, ele classificou as tentativas da defesa de anular depoimentos, como o do Mauro Cid, como algo que beira a litigância de má-fé. Foi um embate direto. Ok, o voto do relator já foi dado e o tom foi estabelecido. A pergunta que todo mundo se faz agora é: e aí? O que acontece daqui para frente? As reportagens também já começaram a desenhar quais são os próximos capítulos desse julgamento. Primeiro, vamos olhar para as acusações. Essa tabela resume bem. A maior parte dos réus responde por 5 crimes bem graves. A única exceção é o Alexandre Ramagem. Como ele é deputado federal, parte do processo contra ele fica suspensa. Então, por enquanto, ele responde por 3 crimes. O voto do Moraes foi só o começo, o pontapé inicial. Agora, os outros 4 ministros da primeira turma vão votar. E é exatamente nessa ordem aí. A expectativa em cima de cada um desses votos é, claro, gigantesca. E no fim das contas, tudo se resume a este número: 3. 3 é o número mágico aqui. Para ter uma decisão final, seja para condenar ou para absolver, é preciso uma maioria simples de 3 votos. Então, o que a cobertura jornalística toda nos mostra é que esse primeiro voto deu um tom bem duro, bem decisivo para o julgamento. Isso deixa no ar a grande questão, que vai muito além dos muros do tribunal. No final de tudo, qual vai ser o impacto disso tudo para o futuro do Brasil?